Gálatas 4:3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Preste bem atenção em cada palavra. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, queridos irmãos? De quem o apóstolo Paulo está falando, explicando? Ele está falando de você. Eu e você temos que nos colocar aí nessa posição de filhos. Amém, queridos? Você é filho de Deus. Muitos não acreditam, nem sabem disso, mas esse Deus que é Pai, Ele quer que você clame a Ele: Abba, Paizinho querido. Este é um trecho da fabulosa carta de Paulo aos Gálatas. Fabulosa essa carta. Paulo, ele está preocupado em explicar aos novos convertidos cristãos judaizantes, eles eram judeus antes. Então Paulo estava explicando para ele a forma nova de interpretar a palavra, o Antigo Testamento, e agora com o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. Então Paulo estava explicando para os judeus como que eles deveriam agora entender o que estava acontecendo. Muitas dúvidas teológicas eram suscitadas a todo momento no início da igreja, e de uma forma muito clara, muito fácil de entender. Paulo, então, o apóstolo, ele vai explicando aqui sobre uma transformação que deve acontecer no coração das pessoas, dos filhos de Deus. Jesus veio para tocar o coração, para entrar na vida das pessoas de tal forma que a pessoa poderia experimentar um Deus mais próximo, um Deus mais presente, um Deus que com uma forma de um pai mesmo, que salva, que liberta, que transforma e que acolhe os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Ele quer acolher você, a todos que se aproximam dele. Então eu quero rapidamente analisar algumas palavras dessa passagem de Paulo que me chamam muita atenção, que até eu fiquei com dúvidas, e eu fui estudar, eu fui ver o que Deus tinha para mim, e eu quero passar para vocês essas informações, para clarear mais a mente da gente, para a gente entender melhor. Então Paulo começa falando aqui aos Gálatas, e fala que eles eram escravos. Antigamente, eles eram escravos dos rudimentos desse mundo. Nessa tradução está princípios elementares. Em outras traduções está rudimentos do mundo. O que isso significa? O que Paulo quis dizer com rudimentos? Por que eles estavam escravizados? Irmãos, a gente pode interpretar esse texto da seguinte maneira: é como se fosse uma graduação. Os adolescentes ali estão no ensino médio, eles estão lá começando o primário, depois vem o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, né? Eles vão galgando. Então ele diz que essa coisa antiga que eles tinham no coração, essa religião antiga, era sem refinamento. Eles eram muito crus. Eles estavam no primário, eles só conheciam as coisas simples, eles não eram desenvolvidos. Era isso que Paulo quis dizer, os rudimentos do mundo. É como se eles quisessem crescer no conhecimento, mas aquele ABC da lei, que eles eram judeus, então eles sabiam tudo da lei, mas Paulo quis falar assim: o que vocês sabem é nada comparado ao que Jesus veio ensinar. A mensagem do Senhor é mais elevada. E outra coisa, Paulo queria mostrar que a força do pecado era o que levava eles para baixo.
A força desse pecado nos levava a eles para baixo. E o que Jesus queria trazer para eles era coisa maior. Eles eram então escravizados, ele fala aqui. Antigamente vocês eram escravizados. E em João 8,34, Jesus diz o seguinte: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, aqueles que estavam sobre a lei, não tinha muita chance para eles no coração deles, porque eles sacrificavam para ter os seus pecados perdoados e viviam nesse ciclo que não adiantava. Por isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. É isso que diz a proposta de Deus. A proposta de Deus é mais elevada, é subir, é crescer em Cristo, é evoluir. Essa é a proposta de Deus. Ser alguém crescido, que multiplique, alguém mais puro, aprimorado, bem educado, civilizado. Isso é a proposta do Evangelho de Jesus. Ser alguém liberto, ser alguém novo, um coração novo, com uma vida nova. Será que eu encontro pessoas aqui que estão esperando exatamente isso, que querem viver algo novo? É isso a proposta de Deus, é mais elevado do que os rudimentos desse mundo. Aí, o apóstolo Paulo continua no verso 4, e ele fala assim: na plenitude dos tempos, quando chegou então esse momento, foi um momento na história do povo de Israel, foi um momento que culminou o período messiânico completo. Ali então estava pronto o cenário para o Filho de Deus vir ao mundo. Efésios capítulo 1 verso 10, o apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim: isto é, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispersação da plenitude dos tempos. Então, tudo convergiu, a vontade de Deus, a necessidade do homem. A vontade de Deus, qual é a tua necessidade? A minha oração de você estar aqui essa noite é que nesta noite chegue o tempo de Deus na tua vida. A plenitude dos tempos chegou naquela época e pode chegar na sua vida hoje. Esses irmãos que se batizaram, alguns estavam relutando, deixando para depois, mas chegou a hora. Jesus bateu na porta do coração, Deus falou com ele, chegou o momento. Deus escolhe momento na vida da gente. A graça de Deus iria se materializar na forma humana. Por isso essa plenitude dos tempos, o momento exato da história, onde o amor de Deus viria ao mundo, porque Deus enviou o seu único Filho, porque Deus amou esse mundo. O tempo do Filho chegou. O Pai Criador criou a mim e a você, chamou um povo, escolheu o seu povo, mas o povo começou a não entender. Aí Deus manda o seu Filho. É a era do Filho, da graça. Aqui Paulo fala da divindade de Cristo. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Deixa aberto o verso 4. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, debaixo da lei. Então foi importante Jesus nascer para cumprir a lei. Era muito importante a vinda de Jesus, porque o Messias tinha sido anunciado que viria libertar esse povo, e se cumpriu. Deus nos acolhe, a divindade de Cristo. Hebreus capítulo 1 verso 4, diz assim, Hebreus 1:4: o Filho é resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse é Jesus. Depois de ter realizado purificação dos pecados, ele se assentou à destra e à majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então esse Jesus que veio, nascido de mulher, foi o Messias prometido, se tornou o Salvador, o Senhor prometido, e hoje ele perfeitamente humano, ele se entregou para morrer
no meu e no seu lugar, perfeitamente humano, debaixo da lei. Estou na plenitude dos tempos. Mas em quinto lugar, talvez o clímax aqui dessa palavra que eu gostaria de terminar agora ministrando ao seu coração. A Bíblia fala no verso 5 de Gálatas 4 que o seguinte: a fim de nos remir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Guarde essa palavra essa noite. Para que recebêssemos a adoção de filhos, irmãos. Isso é muito importante. Temos um pai. Talvez você não tenha pai. Talvez o pai seja ausente. Muitos aqui têm grandes traumas vividos por pai. Eu tive o meu pai também. Aprendi muitas coisas boas com ele, uma pessoa comunicativa, alegre, me abraçava, me beijava, mas ele chegava em casa torto de bebida, se segurando nas paredes, xingava a minha mãe. Então eu tinha essa imagem, essa figura distorcida do pai. Cada um tem uma história vivida, mas esse Pai Celestial nos adota como filhos, e Ele quer também ser o seu pai. Aqui nós temos claramente uma divisão: o espírito de filiação e o espírito da escravidão. O mundo, até tem um texto que fala que vós tem como pai o diabo, o pai da mentira. Esse é o espírito do mundo, que o diabo também tem seus filhos, mas a proposta de Deus é que você seja filho dele por adoção, liberto. Essa é a diferença da religião, da lei, que escravizava, que ele tinha que cumprir aqueles rituais. Quando Jesus veio e libertou aquele povo desse jugo da lei, agora é diferente. Deus os acolhe na sua família. Deus quer acolher você na família dele. Por isso que é diferente. É diferente. O Deus proposto, o Pai de Jesus, o Abba Pai, é diferente daquele Deus dos judeus, porque o acolhimento existe, e a igreja de Cristo. Por isso eu quero orar a Jardim da Prata nesse aniversário, que essa igreja seja a igreja do acolhimento. Um dia uma igreja batista me acolheu, as irmãs me acolheram, o pastor me acolheu. Eu aprendi, eu tive os irmãos que eu não tinha em casa, eu tinha de certa forma um pai que eu não tinha em casa, que me amou, que me acolheu. Essa é a marca da igreja de Cristo de hoje, que a igreja precisa ser. Adoção, irmãos, que palavra bonita, adoção. Efésios capítulo 1, verso 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Efésios 1, 5. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então a vontade de Deus é que seja adotado. Você não está mais sozinho, você não é órfão mais desse mundo. Esse Pai vai te completar. Todo filho busca a bênção do Pai. Esta história que temos aprendido na psicologia, essa história que temos aprendido na igreja de Jesus, na minha história, na minha vida vivida, todo filho, quem é filho aí? Todo mundo é filho, né? De um pai, de uma mãe. Mas tem uma bênção que o teu pai de sangue não pode te dar. Bênção pai, bênção mãe. Aqueles que têm o privilégio, né, do pai ainda estar com o pai e abraçar e beijar, que privilégio bom. Mas essa bênção do pai, que todos nós precisamos. Todo filho busca um reconhecimento do pai. Você é importante, meu filho. Você vai vencer, meu filho. Eu amo você, meu filho. Todo filho precisa escutar isso. É isso que eu não paro de falar aqui para os meus líderes da igreja, para os adolescentes, jovens da igreja. Nós ministramos esse amor, esse cuidado. As mensageiras do rei, não é isso?
os embaixadores do Rei, o pastor Alexandre e a Luciana, ministros da juventude, dos adolescentes. Todo filho busca ser parecido com o pai. Eu, por exemplo, quando fui sepultar o meu pai, eu olhava para ele, via o nariz dele, eu lembrava do meu nariz, que era muito parecido. Ele era carequinha, eu sou carequinha também. A mão dele então era muito parecida com a minha. Então eu só era parecido com meu pai fisicamente. Todo filho acaba pegando um jeito do pai, algumas características, especialmente as boas. Estamos sendo transformados conforme a imagem do Pai. Então esses filhos que agora são gerados em Cristo Jesus, eu falei isso para eles têm que tentar buscar seguir a Jesus, se parecer com Ele, aprender com Ele. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o irmão mais velho, é aquele exemplo, aquela pessoa imitável, que eu quero parecer com ele, eu quero segui-lo. 2 Pedro 1,4 também diz: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina. Tirar o velho homem, a velha mulher, falava palavrão, tira o palavrão, agora não fala mais. Brigava com as pessoas, agora leva a paz, é mais calmo. Enfim, essa transformação, Deus quer que você mude a sua natureza para alguém diferente, longe da corrupção desse mundo causada pela cobiça, diz Pedro. E por último agora, irmãos, por último, para encerrar, verso 6, que diz assim, verso 6: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama. O que Ele clama, irmãos? Todo mundo fala: Abba, Pai. Abba, Pai. Que palavra linda, muito interessante o apóstolo Paulo falar sobre isso. Deus enviou ao nosso coração esse desejo pelo Pai Celestial. É o homem interior, é a alma, é o clamor da alma, é a nossa essência, aquilo que nós somos, independente da casca, independente da cor, independente da idade, independente de tudo. Todos nós temos uma essência interior. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É a alma que clama Abba, Abba. É o nível mais profundo. Em aramaico, essa palavra é aramaico, significa pai, ou meu pai. Essa palavra é sempre expressada com muita emoção. Jesus, quando estava lá no jardim do Getsemane, o Pai tinha mostrado para ele tudo isso, aquilo que ele ia passar na cruz, a coroa de espinho, o sofrimento, a traição. Jesus estava lá e ele orou assim, em Marcos 14:36. Ele orou assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que? Em quem que Jesus estava pensando nesta noite, naquela noite? Em mim, em você. E ele falou: Abba, Paizinho, que eu fique firme. Alguns dizem que essa expressão na cruz que Jesus falou em Mateus 27:50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Ali alguns dizem que ali também Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse Pai, esse meu Pai, foi esse Abba. Então na cruz Jesus pensou em você. Nos momentos mais difíceis, vocês têm clamado Abba, Pai? Clame Abba, Pai, nesta noite. É uma expressão de relacionamento íntimo com Deus. É um chamado jubiloso, é um chamado gracioso de um filho para com o Pai. A presença do Pai é um apelo intenso,
semelhante a daquele bichinho, aquele animalzinho, filhotinho, que às vezes a mãe vai em algum lugar, se perde, ou acontece alguma coisa, a mãe é morta e o filhinho fica lá latindo, chamando, clamando, gritando, pedindo pela mãe, pedindo pelo pai, especialmente a mãe, fica gritando lá na floresta, em algum lugar, no ninho. É semelhante a esse grito do filho para com o seu pai. Isso é clamar por Deus. Concluindo nessa noite, eu gostaria que Deus concluísse essa palavra singela no seu coração essa noite. Eu gostaria de dizer isso para você: Deus quer ser seu pai. Deus, Ele é o seu pai. Ele que criou você. E nós precisamos. Ele espera que você saia da condenação, da escravidão, dos rudimentos desse mundo, daquilo que você tem buscado lá fora, da sua vida, do seu eu, das suas decisões. Larga a mão disso e busque a esse pai, como o filho pródigo fez. Ele se arrependeu lá das coisas do mundo, voltou para a casa do seu pai, e a história diz que o pai estava de braços abertos para ele. Ele quer adotar você. Se o seu pai desse mundo te abandonou, fez alguma coisa mal para você, perdoe ele e vai nos braços desse pai verdadeiro que te ama tanto. Ele quer cuidar de você. Ele ama você. Jesus veio na plenitude dos tempos e no momento certo. Deus faz, aliás, tudo Ele faz no tempo certo. Será que esta noite chegou o momento de Deus na tua vida, o momento perfeito? Está tudo tão gostoso, tão perfeito nesta noite, mas Ele pode ficar mais perfeito se você entregar-se para Deus, entregar sua vida a esse Deus, a esse Pai. Quem sabe essa noite seja o teu momento, o momento que Deus está tocando no teu coração. Você viu os testemunhos, as músicas, Deus tocou na sua vida. Pode fazer isso hoje, se tornar filho desse Deus. Feche seus olhos agora. Todo mundo orando nesse momento. É o momento de, se você se voltar para Ele, para esse Deus que te ama, que te fez nascer, que você não sabe que precisa dEle, e que nessa noite você quer dizer: sim, Pai, Abba, Pai. Não precisa falar nada para Ele, só diz isso: Abba, Pai. Deus quer ouvir isso de você essa noite. Existe alguém que gostaria de falar essa noite: Abba, Pai, eu quero me entregar ao Senhor, a esse Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha encher o meu coração dessa graça, desse amor, desse perdão. Peça a Deus libertação. Me liberta desse mundo. Eu quero ser totalmente teu. Esse é o momento teu e com Deus. Olha nesse sentido. Peça para Deus isso: Senhor, Pai, meu Pai, Ele está te esperando. Olha Deus assim: meu Pai, eu entrego, eu abro a porta do meu coração. Eu quero entregar o trono da minha vida, assim como esses novos batizandos fizeram. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero ter o meu coração liberto das coisas desse mundo, e eu quero caminhar contigo, Pai. Eu andei longe do Senhor, eu quero voltar. Eu quero ter vida. Existe alguém aqui esta noite que quer fazer isso? Levanta a sua mão, eu vou orar por você. Como tem muita gente, eu vou só pedir que você levante a mão, eu vou orar por você para encerrar esse culto. Existe alguém que gostaria, sentiu tocado essa noite e quer falar: Abba, Pai? Faça isso. Se você veio, se você quer essa restauração, se você quer essa graça sobre a sua vida, ou quer voltar aos caminhos do Senhor, está afastado, levanta a sua mão ao Abba, Pai. Eu quero crer que todos entenderam essa mensagem nessa noite. Mas a Bíblia diz: se você reconhecer diante dos homens, eu lhe reconhecerei diante do Pai. E Jesus vai estar com você lá quando abrir o livro da vida.
e o teu nome precisa estar lá, salvo. Existe alguém agora que quer? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. É Jesus na sua vida. Alguém quer? Ó Pai, completa essa mensagem tão maravilhosa de Deus que enviou seu Filho, e que o apóstolo Paulo explicou tão fácil de entender, que o Senhor quer adotar-nos como filhos amados, como herdeiros, e o Senhor tem uma herança para a gente receber, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Mas que precisamos tomar essa decisão de ter a Deus como Pai e sermos filhos de Deus. Eu quero crer, Pai, que todos aqui esta noite entenderam essa mensagem, estão pedindo para o Senhor: Abba, meu Pai. Que o Senhor complete essa mensagem e abençoe aqueles que fizeram essa oração de entregando a sua vida a Jesus. E tenha misericórdia daqueles que precisam voltar, ó Deus, para que larguem tudo, não deixem para depois, porque como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que assim seja, Pai bondoso. Completa essa mensagem em cada coração. Pessoas que estão em casa também nos ouvindo. Se alguém que está em casa está ouvindo essa mensagem, quer entregar a vida a Jesus e quer dizer: meu Pai, faça isso aí agora, e comunica com a gente: eu estou entregando esta noite a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém. Todo mundo diz amém, Senhor Deus.